A nossa proposta de hoje, queridos irmãos, é baseada nesse livro, Na Hora do Adeus. Ele foi psicografado pelo espírito Luiz Sérgio, através da médium Irene Pacheco Machado. Então, inicialmente, eu quero apresentar uma ideia geral do livro, depois a gente vai se fixar em alguns pontos mais específicos. Né? Então, para psicografar esse livro, né, o espírito de Sérgio, acompanhado de outros espíritos, fazendo uma equipe, né, de espírito, visitaram várias casas mortuárias ou capelas mortuárias, né, que ele chama de lugar do último adeus, né, para ver ali o que acontecia, o que deixava de acontecer, envolvendo a pessoa, né, desencarnada, envolvendo os familiares, envolvendo os espíritos e também vendo até o comportamento do pessoal que costuma frequentar esses ambientes, quando alguém aqui do nosso meio parte, né? Então ele fez isso, fizeram isso em várias oportunidades, então para colher dados, para anotar, para registrar e posteriormente então colocar nessa obra. Né? Então o autor relata nessa obra, né, o que ocorre realmente, né, principalmente no processo da desencarnação. Né? Quer dizer, lá para observar, né, e o que acontece durante aquela cerimônia que nós chamamos de velório, né, envolvendo aquele corpo inerte, né, envolvendo o espírito desencarnante ou desencarnado e também seus familiares. E ele aborda no livro também o comportamento das pessoas que estão por ali, que muitas vezes deixa a desejar. Então a gente julgou que esse assunto é um pouco importante e a gente trouxe para a reflexão no sábado passado e vamos retomar hoje. Né? O próprio título da obra, né, Na Hora do Adeus, né, já nos remete para a ideia da morte, que no meio espírita nós falamos ou fala-se reencarnação. Né? E nós temos notado, e nós somos sabedores disso, né, que apesar da velhice do mundo e da velhice das religiões, ninguém ainda se acostumou com a ideia da morte. Né? Ninguém se acostumou. Uns têm medo, outras pessoas têm pavor e algumas nem tanto. Né? E não tem como a gente fugir, não tem como se livrar dessa realidade. Muitas pessoas sequer gostam de falar sobre esse assunto. Se alguém traz o assunto à tona, alguém se encarrega de desviar o rumo da conversação. Né? Não deveria ser assim, mas é. Né? Porque tudo aquilo que nós não entendemos bem, tudo aquilo que nos é estranho, né, que nós não compreendemos, causa um certo medo. Isso é normal. Né? Apesar de nós já ter passado por inúmeras vezes por essa situação de viver aqui na Terra, passar por esse processo de desencarnação, né, quisera Deus, em suas leis, né, que nós esquecêssemos desse nosso pretérito, né, só vamos lembrar, né, aquilo que foi necessário e no momento certo. Então, por enquanto, nós não lembramos desses detalhes. Né. A doutrina espírita também nos ensina que existem vários ministérios no plano espiritual, e entre eles há o ministério da desencarnação. Né? Então, o
mistério da morte, digamos assim, mas vamos ficar com a palavra desencarnação, que é mais ligada do termo espírita, é o termo que se usa, né? Então existe o mistério da desencarnação, que nada mais é do que espíritos habilitados, técnicos, né, que trabalham, né, nesses momentos que alguém está partindo. É uma equipe que trabalha para ajudar o desencarnante e existe equipe também para ajudar os familiares. Porque, como nós sabemos, é uma situação muito dolorosa, né, quando o familiar da gente, o ente querido, parte, né? Então tem essas duas equipes, né, que sempre estão presentes nesses ambientes, nas capelas, ali para ajudar aqueles espíritos que precisam e que dão muito serviço para o plano espiritual. E outros não dão tanto serviço, e alguns não dão serviço praticamente nenhum. É o que nós vamos ver no desenrolar da nossa fala, né? Vamos considerar, né, essa realidade de que essa assistência ao desencarnante naquele momento crucial e aos familiares é muito maior do que nós imaginamos. Tá? Então, o que ocorre? Porque muitas pessoas que vivem mal aqui na Terra, né, desencarnam mal e continua doente depois no plano espiritual, continua doente e desequilibrado, né? Mas jamais serão abandonados, jamais serão abandonados, até pelo contrário, né? Porque Jesus dizia assim, ó, quem precisa de médico são os doentes, né? E nós vamos pensar bem assim por nós, né? Numa sociedade assim como a nossa, né, que na verdade é uma sociedade sem Deus, e isso não é exagero, queridos irmãos, é uma realidade cristalina, né? Basta a gente ver a atrocidade, né, a falta de amor que existe, de empatia, crimes hediondos, orgulho, egoísmo, né? Então a sociedade praticamente é uma sociedade sem Deus, né? E não é exagero, basta a gente olhar para o lado e basta às vezes a gente olhar até para dentro da gente, com profundidade, né? Então, devido a esse caso, muitos desencarnam e continuam doentes e desequilibrados no plano espiritual. Isso ocorre porque os recém-desencarnados, né, se eles viveram mal aqui na Terra, trilhando o mau caminho, eles sofrem ao desencarnar e continuam sofrendo depois, né? E a assistência espiritual é bastante efetiva, porque Deus não abandona ninguém, ninguém está abandonado, Jesus não abandona ninguém. Então a assistência espiritual é firme, é grandiosa, no próprio processo de desencarnação e continua, né, devido à necessidade, né, do desencarnante se for o caso. Então, nessa hora crucial, essa equipe do Ministério da Desencarnação estão ali, desligando átomo por átomo do corpo físico, do corpo espiritual, ali ajudando o irmão que necessita, e se continuar ainda em situação embaraçosa, ele continua tendo toda a assistência do plano espiritual nessa equipe, né? Na página 317 dessa obra, o autor, ele conta que em uma dessas visitas a uma capela, ele observava um jovem, que havia desencarnado devido a uma overdose, consumo de droga, né? Então o espírito se debatia, né, ligado ao corpo físico, se retorcendo, né, e falava dizendo: eu não estou morto, não, eu estou doente, né? E ele só observava, né, o autor do livro e os seus colaboradores.
E do lado de fora da capela havia muitos espíritos que eram companheiros, parceiros, influenciadores do mundo das drogas, né? À espera daquele que se debatia, que estava numa situação difícil, ainda, né, ligado ao corpo físico. Então, Luiz Sérgio e sua equipe também observavam nesse momento, né, os benfeitores espirituais assistindo, ajudando, né, junto aos familiares, né, os familiares que nessa situação sofrem muito. Então, é o que acontece na realidade, quer dizer, alguém auxiliando aquele corpo inerte que está ali no caixão, o espírito às vezes do lado, às vezes ligado ao corpo, às vezes afastado, às vezes bem, às vezes não bem, e outra equipe envolvendo os familiares, dando força, né, coragem, resignação naquele momento, né? E continua falando assim: existem então equipes de técnicos preparados, né, capacitados, né, nessas duas funções: assistência a quem parte e assistência aos que ficam, aos familiares, principalmente, né? Tenhamos convicção disso, queridos irmãos, né? Então, se a pessoa vive mal, vamos reforçar essa ideia, vive mal na Terra, desencarna mal, continua sofrendo no outro plano, e esse espírito, né, no outro plano, ele é acolhido, é assistido, né, e a hora que ele melhorar, tudo vai depender de sua vontade, para ele continuar tendo essa assistência no plano espiritual, porque a liberdade é levada muito a sério no plano espiritual. Então funciona assim: naqueles momentos cruciais, os espíritos de luz ajudam, mas na hora que cair na real, o espírito já passou por aquele momento estranho, a vida continua, como assim? Vou ter que me adaptar à nova realidade, e fica tudo assustadinho, mas na hora que cair a ficha, dali para frente ele só se ajudado se ele quiser, porque a liberdade é respeitada. Mas nesse momento que ele está confuso, a confusão que acontece com praticamente todos é essa, é aquela situação estranha de que a vida continua e que eu tenho que me adaptar a essa realidade, né? Aquela preocupação que ele tem naquele momento, né? Depois que cai a ficha, digamos assim, né? Então daí, se ele quiser ser ajudado pelo plano espiritual, ele é ajudado. Se ele não quiser, né, fica sofrendo, batendo perna, enfim, no lugarzinho dele, né? E mais um detalhe: no primeiro momento, né, os espíritos doentes são tratados, então são acolhidos, assistidos, recuperados. A horas que eles estiverem bem, eles vão ser convidados a trabalhar, né, em alguma atividade. Ele vai ou não vai, né? Depende dele. Vamos deixar bem claro. Porque esse convite existe, e uma hora esse espírito vai ter que trabalhar no plano espiritual, porque existe a lei do trabalho, não a lei divina, não a lei de Deus. Tá? Numa outra visita que Luiz Sérgio fez uma capela, lá eles ficaram assim esperando, né, o corpo chegar, eles foram direto à capela, e daí chegou mais pessoas, chegou familiares, né? E em seguida chegou as pessoas carregando o caixão. E na frente do caixão vinha um espírito feliz, sorridente, né? Parecia que estava dirigindo onde é que as pessoas tinham que conduzir o caixão, né? E aí a equipe de Luiz Sérgio ouviu uma mensagem do espírito de luz que estava próximo ali, né? Disse assim: essa irmã, né, durante a sua vida na Terra, foi uma verdadeira trabalhadora de Jesus. Viveu bem, desencarnou bem, continua melhor ainda. Essa irmã vai ser conduzida a um lugar específico e de lá imediatamente a um trabalho, a uma atividade. Então foi uma pessoa que viveu bem, viveu nas 4 linhas do Evangelho, fazendo bem, né, desencarnou bem, a morte sem dolor, não dói, né, sabia o que estava acontecendo, né?
acompanhava o corpo, porque sabia que o corpo foi muito importante para ela viver aqui na Terra, né? E que ela ia continuar, então, a sua evolução espiritual, trabalhando, quer dizer, porque viveu bem, porque fez por merecer, né? Só reforçando assim, a gente sabe que a doutrina espírita sempre nos diz que o espírito jamais fica inativo, né? Só não trabalham os espíritos doentes, desequilibrados, enquanto estiverem nessa situação. Depois eles são convidados a alguma atividade, né? Só para reforçar. Na página 160 do referido livro, numa visita a outra capela, Luiz Sérgio e sua equipe encontraram muita dificuldade para entrar no ambiente, né? Devido a um grande sentimento de revolta, de ódio que havia ali dentro daquela casa. Muita gente chorando, desmaiada, jogada ao chão, ninguém orava, né? E no caixão havia uma mulher que teria sido assassinada pelo marido e ela estava grávida, né? Então, o trabalho dos espíritos em função do corpo feminino, do que estava grávida, enfim, era no sentido de afastar o espírito da mãe do espírito do filho e ambos do corpo físico. O autor diz que foi um trabalho árduo, longo, né? Eles notavam, né, que quando afastava aquelas ligações fluídicas do espírito da mãe e do espírito do filho, e, né, se voltava todo aqueles laços fluídicos, energéticos, que parecia um rolo, quer dizer, foi um trabalho muito grande, devido ao ódio, devido àquele ambiente também que havia ali dentro, né? Numa outra capela, né, tratava de um jovem que teria desencarnado em função de um acidente de trânsito. Então as coisas aconteceram ali, eles anotaram tudo, e Luiz Sérgio e sua equipe se deslocam para a casa da família, né? Nós chegaram lá, em casa da família chegou mais gente, chegou mais familiares, e a mãe enlutada sofria muito, né, não suportava. Ela se perguntava a si mesma, né, por que isso comigo? Não vou suportar viver. Por que a morte? O que é a morte, né? Então, essa mãe se questionava, tá? Em seguida, chegou uma equipe de espíritos missionários que tem a função de auxiliar os familiares, né? Aí, um dos espíritos, socorrista, né, se dirigia às pessoas que estavam por ali, né? Se dirigia principalmente àquelas que tentavam consolar a mãe enlutada, né? Falando assim ao pé do ouvido, falando baixinho, digamos assim, cochichando no ouvido, né? Até que uma pessoa captou a mensagem, né? Captou a mensagem e daí se aproximou da mãe sofredora e disse: vá a um centro espírita para compreender o que é a morte. Esse captou a mensagem no meio espírita, a gente chama de mérito de intuição, mérito intuitivo, vem aquela ideia. Então essa mulher teve essa ideia, porque ela captou a mensagem, né? Vá a um centro espírita para compreender o que é a morte. E no próprio livro aqui, o Luiz Sérgio, ele mesmo fala um pouquinho sobre a morte na sua própria obra. Ele diz o seguinte: morrer é ficarmos apegados aos valores adquiridos quando estávamos no corpo de carne. Morremos para o mundo físico, mas ressuscitamos para a verdadeira vida. Numa casa espírita, lá você aprende a deixar as coisas perecíveis para trás e se ligará a outros valores. E depois ele faz uma advertência aqui com relação às pessoas que frequentam esses ambientes, deve ser um ambiente amoroso, de oração, e nem sempre é assim. Então ele continua dizendo assim, ó: só o Espiritismo tem condições de dar ao homem elucidações ou explicações, né, sobre como proceder na hora da despedida. Daí ele diz assim: aquele que parte, né,
É o comportamento das pessoas nesses ambientes, né? Daí ele diz: aquele que parte vai despojado de tudo, seus pertences, seus objetos de estimação, sua família. Parte levando apenas sua consciência por companhia, sentindo o peso da cruz da verdade sobre os ombros. Portanto, o corpo inerte que jaz em uma capela pode parecer-nos imóvel, sem vida, mas por detrás dele está um espírito que se despediu, às vezes de repente, precisando do nosso respeito e do nosso amor. Ele está indo deixando muito de sua história na lembrança de seus entes queridos. Ele, do outro lado do caixão, que é a ponte por onde todos nós teremos que passar o dia, ele mantém-se vivo, de pé, lúcido, pelas preces dos familiares e amigos. Ele agora só nos pede silêncio e oração. Então, para o desencarnante, o que interessa e o que soma em seu benefício é só isso: silêncio e oração. O barulho perturba-o. Os comentários infelizes dificultam a sua libertação, quer dizer, para ele se libertar definitivamente do corpo, né? Os risos, as faltas de consideração, as revoltas, trazem-no de novo ao corpo físico. Então, esse procedimento negativo das pessoas ali faz com que esse espírito desencarnante fique mais próximo do corpo, enfim, dificulta, né? Aquele corpo frio igual à nossa indiferença, tudo isso lhe causa muito mal, né? Daí ele sugere lá na altura, seu livro, que quando a gente se despedir de um amigo, de um irmão, né, que a gente ore em silêncio, assim que tem que ser, dizendo-lhe que Deus o acompanhe, né? Temos tempos ainda, eu vou trazer aqui uma outra parte do nosso livro, que é um chamamento para nós, eu considerei um chamamento para nós espíritas, dentro desse livro, né, e em consonância com o livro como um todo. Então, Sérgio Luiz, né, e aqui dele vão uma capela, as coisas andavam tudo bem, tudo tranquilo lá, no espírito do lado do caixão do Pezito ali, né, então, daí um pouco chega o padre. E o espírito recém-desencarnado se incomoda com a presença do padre. Gesticula, dizia para o religioso que se retirasse, que ele não queria ali, que ele não tinha religião nenhuma, mas que ele era uma pessoa de bem, que ele não, né, mandou o padre sair fora, né, daquele ambiente ali. Daí um dos espíritos falou para o Sérgio: se o velório não tivesse vela, não tivesse padre, não tinha dado todo esse embaralho aí, né? Daí um espírito de luz, né, em seguidinha disse assim, estava presente, ó: o padre deve orar pelos católicos, os pastores pelos crentes, os espíritas, achamos nós, dizia o espírito, achamos nós, deve ficar muito contente se alguém da casa espírita rezar por ele. E continua: um dia, quando as religiões se respeitarem, não haverá nada de mal em um pastor orar por um católico, ou um católico, né, ou vice-versa. O perigo hoje é que não existe respeito de uma religião para com as outras, né? E na hora da despedida pode haver um ataque de fé daquele que partiu. Aqui que está
um ataque de fé daquele que partiu. Então, o nosso mentor espiritual sugere, né, que cada um dentro da sua crença. O espírito, acho que não, o espírito agradece, quer prece de padre, prece de todo mundo, não tem problema, mas pode haver, como aconteceu nessa capela que ele visitou, um ataque de fé naquele homem que não queria a presença do padre, porque ele nunca tinha ido em igreja, né, e tal. Só para a gente, digamos assim, fazer uma reflexão sobre essa realidade. E daí ele continua falando assim, agora, se o pastor, o padre ou o espírita forem seguidores reais de Jesus, farão uma prece que ninguém saberá qual a religião é deles, porque falarão a linguagem do verdadeiro seguidor do Cristo. Então, só para, já que o assunto do nosso é a Deus, então a gente colocou essa última situação aqui, que é interessante também. E para finalizar de vez, queridos irmãos, então o que a gente viu hoje? Nós notamos no desenrolar da nossa fala que a assistência espiritual sempre ocorre aos necessitados, quando a gente está doente aqui na terra ou no plano espiritual. Sempre existe esse auxílio. Ninguém está desertado desse auxílio. E que existe um auxílio muito forte, muito marcante nos momentos mais difíceis, como é esse da desencarnação. Para uns é um momento dramático, tal e tal, devido ao seu histórico de vida, tal e tal. E para outros é um momento de tranquilidade, é um momento como sendo o despertar de um sono. Então depende de como cada um tocou a sua vida aqui no plano terreno. E na hora do último adeus, se a gente ter aquela vida tranquila aqui na terra, com amor, trilhando no caminho do bem, seguindo o Evangelho, a gente pode saber que esses momentos que virão, a gente vai vencer com entendimento, com menos dificuldades, e também nos convida para a gente orar para aquelas pessoas que vivem de costa para Jesus, vivem de costa para o Evangelho, que eles sabem que eles vão ter um momento de desencarnação muito difícil depois, e a oração beneficia também. Obrigado, queridos irmãos. Nosso horário está vencido.